Desenvolvo agora e sempre. Semana passada, nós demos início, na verdade não foi nem semana passada, né, mas já algumas semanas anteriores, a Jussana já tinha convidado alguns de vocês, ou todos de vocês estavam presentes, numa reunião com a Andréia, onde nós iniciamos o tema valorização da vida, né, que é um tema tão importante, principalmente nessa atualidade, onde o número de jovens tem aumentado alarmantemente, né, aí por conta aí do suicídio. Então, é um tema muito oportuno nesse momento, e eu tenho certeza que mês que vem vocês vão ter sucesso total, realizando, conversando com jovens, né, sobre a valorização da vida. E nós iniciamos o trabalho fortalecendo o trabalhador, né? O trabalhador precisa estar fortalecido para realizar essa tarefa, porque é um trabalho que pode mexer com todas as suas emoções, e pode ser que até mesmo o trabalhador já tenha tido alguma ideação ao suicídio, né? Então, e isso, gente, é comum, tá? Nós fizemos uma pesquisa lá na federação e nós observamos que tanto jovens quanto educadores já tiveram tido ideias de ideação ao suicídio. Então, pode passar, sim, pelas nossas cabeças em algum momento da nossa vida, onde estamos passando por dores e sofrimentos, e a gente acha que nada vai dar certo e que está tudo dando errado com a gente, né? Então, precisamos nos fortalecer espiritualmente. E na semana passada, nós trouxemos algumas abordagens que é interessante a gente ter com o jovem, falando da autoestima, do autoconhecimento e pegando todos os ganchos da doutrina espírita. E hoje nós vamos trazer um modelo de plano de aula. É um modelo, vocês poderão construir, né, o modelo mais adequado para a faixa etária de vocês. Nós pegamos para a faixa etária aqui da juventude, mas depois nós vamos fazer uma conversa de como a gente vai transformar esse plano de aula também para as nossas crianças menores, porque, como bem disse a Jussânia, é fortalecendo lá desde a primeira infância, né, gente? Recordando essas crianças de que eles não são somente crianças, mas sim espíritos, né, que já têm uma bagagem espiritual, que reencarnaram, né, para dar cumprimento nessa atual encarnação. Então, é desde pequeno que a gente vai plantando as sementinhas, e com os menores a gente vai conversando sobre as nossas emoções, ajudando eles a identificarem as suas emoções, os momentos que estão alegres, felizes, com raiva, e já introjetando todo o autoconhecimento, porque quando a gente fala numa educação espírita, numa evangelização, nós não falamos somente para essa consciência aqui, né, para esse espírito que tem esse corpo pequeno, um corpo de jovem, mas sim, muito mais para este espírito, né, que já é um ser que tem uma bagagem espiritual. Então, nós trouxemos esse modelo, vamos apresentar toda a aula e depois a gente vai explicar as fases dessa aula para vocês. Eu acredito que a Jussana já tem até colocado aí no grupo para vocês esse modelo de plano de aula. E depois nós vamos apresentar as dinâmicas, tá bom? Então, agora, nesse momento, vocês são jovens, tá? Jovens aí de 12 a 18 anos, tá bom? Essa faixa etária para vocês? Então, se coloquem aí como jovens e vamos para o nosso tema de aula. Então, hoje nós estamos aqui, né, no nosso centro espírita. Graças a Deus, chegamos até aqui com muito amor, com muita bondade no nosso coração. E o nosso tema de aula hoje é valorização da vida. E vamos conversar um pouquinho sobre o nosso autoconhecimento. E para iniciar o nosso trabalho, agora que nós já fizemos a nossa prece, vou colocar um vídeo para vocês. Eu vou pedir para a Jussana colocar esse vídeo, e na medida que vocês forem ouvindo esta música, eu gostaria que vocês anotassem qual a parte da música que chamou mais a atenção de vocês, tá bom? Então, peguem algumas frases, algumas falas, para a gente conversar na sequência, tá bom? Vamos lá, então, vou compartilhando com vocês. Estão vendo?
plena liberdade, enriquecida de amor, força da vida, o bem em plenitude, os braços da juventude, garantindo uma estrada florida. Já quase perfeita, juventude e vida, o saber namora o coração, o Pai conta tua definição de quem na verdade valoriza a vida. Muito bem, pessoal. Agora eu gostaria que vocês anotassem nesse quadro aqui, aí na ferramenta de vocês tem um lapisinho que vocês podem escrever aqui quais as palavras ou frase que mais chamou atenção nessa letra de música. Tem um lapisinho, tem uma caixinha de texto também que dá para vocês digitarem. Caixinha de texto.
não pode escrever no chat? Pode Rosane? escrever no chat também. Ok, estou aqui. E podem abrir o microfone também para falar. Enquanto uns vão... Isso, saber namora o coração. Muito bem. Não sei como é que escreve. O que a gente pode entender com essa frase? O saber namora o coração. Vocês, jovens, o que passa aí pela cabecinha de vocês? O saber namora o coração. Eu acho que tem a ver com esse momento que o jovem está vivendo, né? O adolescente e o jovem, a nível de pensamento, né? De questionamento, de hipóteses, e esse namoro, nessa aproximação aí do sentimento, né? Razão e sentimento, alguma coisa assim, nesse sentido. Exatamente isso, Rosilene. Na nossa juventude, às vezes a gente dá mais vazão para as nossas emoções. A gente está ainda num processo de construção. E às vezes a gente ainda está aprimorando a nossa razão. E às vezes algumas decisões a gente é muito mais motivado pela emoção, pelo momento que se apresenta, do que numa análise racional, ponderada, né? Porque faz parte da nossa juventude. Nós estamos ainda em processo de construção. Uma outra, nossa amiga colocou aqui também, a vida é plena liberdade. O que é, nessa letra de música, ela está querendo dizer vida plena de liberdade? Como que é isso para nós, jovens? Vocês concordam que vocês têm liberdade plena? Pode falar, gente. Então, eu vou adiantando aqui para vocês, tá? A vida, Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Então, nós temos uma liberdade plena, né? Mas, na juventude, às vezes a gente não é tudo que a gente quer fazer que a gente faz. Os nossos pais, os nossos familiares, eles vão moderando aí um pouco da nossa liberdade, porque às vezes a gente quer tantas coisas, os nossos pais colocam o seguinte, olha, não é tudo isso, calma aí, vamos lá, vamos devagar. Então, nós precisamos compreender que a vida em si, nós, enquanto espíritos, nós temos a liberdade de fazer tudo o que nós quisermos, mas nós precisamos questionar se aquilo que nós queremos condiz com as nossas metas, com os nossos objetivos de vida, se está alinhado com o nosso propósito de vida. A gente não pode aceitar tudo que a gente quer e que a vida coloca para a gente. Precisa saber, a gente precisa questionar se esse caminho, se essa situação, se ela está de acordo com o meu propósito, se é aquilo que eu realmente quero para mim. Livre-arbítrio, exatamente. Nós temos livre-arbítrio para fazer o que quisermos, né? Mas, porém, nós também precisamos saber de que seremos responsáveis por todas as nossas escolhas. Podemos fazer tudo o que queremos. Como Paulo de Tarso já nos dizia, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Então, a gente precisa questionar sempre se as nossas decisões são as mais acertadas. Não tem um trecho dessa música que ele fala também que a juventude, fazendo uma analogia com a borboleta, né? A borboleta, ela passa por um processo de transformação muito grande até se tornar uma linda borboleta. Nós, do período que nascemos até a nossa adolescência, até entrarmos no período do adulto, né, que é daqui para frente, a gente vai assumindo cada vez mais responsabilidade pelo espírito que somos, enquanto espíritos encarnados, nós vamos fazendo esse processo de transformação e daqui para frente, como uma linda borboleta, né, a gente tem toda aí a nosso livre-arbítrio e responsabilidade pela frente das nossas escolhas. Então, né, a nossa vida lá no futuro vai ser muito linda se a gente fizer agora as boas escolhas. Né? Então, essa música, ela traz uma mensagem para a gente de saber usar a nossa liberdade, saber que nós temos liberdade, de que temos o livre-arbítrio, que tudo para a gente é muito lindo nesse período
da juventude, né? O saber namora o nosso coração, né? A gente tem sabedoria interna, mas muitas vezes a gente vai precisar inquirir a nossa própria consciência para saber se estamos no melhor caminho, naquele caminho que nós escolhemos estar, ok? Então, diante dessa nossa conversa, nós vamos conversar trazendo alguns pontos do que a doutrina espírita nos fala, né? Então, eu pergunto para vocês agora, jovens, por que nós devemos valorizar a nossa vida? Ai, que linda, Sueli, você é uma borboleta muito linda. Me digam, por que devemos valorizar a nossa vida, jovens? Contem para mim. Que é uma oportunidade, né, de aprendermos, de valorizar o que temos, de uma oportunidade de conhecer, de testar, de aprendizado, né? Muito bem, Rosilene, muito bem. Lá no Livro dos Espíritos, Rosilene, na questão 167 Não foi a Rosilene, não, foi a Elaine que falou. Ah, foi a Elaine. Eu levantei a mão só. Desculpa. Desculpa, é que mostrou a Rosilene aqui, eu achei, tá bom, não tem problema, se eu trocar os nomes de vocês, desculpa. É porque eu levantei a mão para complementar, foi por isso. Tá bom. Então, lá na questão, Rosilene, e Sueli, e todas vocês que estão aí, 167 e 168, ele vai esclarecendo para nós qual a finalidade da nossa encarnação. Por que a gente reencarnou? Qual o objetivo? Por que estamos aqui? Por que devemos valorizar essa nossa vida, né? Então, ele conta para nós que a gente encarna com um objetivo muito maior, né? Que é a finalidade do progresso moral e espiritual. E que a gente vai ter inúmeras existências corpóreas até a gente atingir a perfectibilidade. Perfeito somente Deus, mas nós, a cada encarnação, a gente vai amadurecendo espiritualmente. E quem faz as escolhas da nossa trajetória? Quem vocês acham que é? Será que Deus, em algum momento, falou, olha, a Rosilene vai encarnar assim. Ah, o Pedro vai encarnar desta forma. Ah, o Pedro vai nessa cidade, vai naquele país. A Jussânia vai nascer naquele outro local e vai conviver com aquela família. Quem vocês acham que faz tudo isso? É Deus? É a espiritualidade? São os nossos mentores? Quem é para vocês, jovens? A Valquíria respondeu aqui que somos nós mesmos. A Eliette somos nós também. mesmos. A Jussânia também falou que somos nós mesmos e que nós escolhemos. Exatamente. Somos nós que escolhemos através do planejamento reencarnatório. Todos nós não recordamos desse planejamento porque foi feito lá na erraticidade, mas nós vemos com algumas lembranças e algumas intuições desse nosso planejamento reencarnatório, mas todos nós fizemos esse planejamento com o objetivo de progredir. A gente escolheu a família, a cidade, a profissão, o local que iríamos trabalhar, as pessoas que iriam conviver conosco nessa sociedade. Então, nós escolhemos as nossas provas e tudo de acordo com o nosso amadurecimento espiritual. Então, todas as situações que a gente passa fazem parte do nosso progresso. Aí vocês podem perguntar para assim, mas eu tenho tanta dor e tanto sofrimento, será que eu escolhi sofrer? O que vocês acham? Vocês escolheram sofrer? Nem todos, né? Os sofrimentos muito bem, Pedro. Nem todos. Na verdade, a gente não escolhe sofrer. Na verdade, a gente escolhe provas. Aliás, nós estamos no mundo de provas e expiações ainda. Ou seja, nós adquirimos um conhecimento e nesse conhecimento a gente precisa provar o que nós aprendemos. E aí a gente reencarna com o objetivo de provar o que aprendemos. E precisamos passar por várias situações.
E nessa situação, de acordo com a maneira que a gente se coloca nela, a gente vai ter sucesso ou não. Por exemplo, diante de uma dor e um sofrimento, a dor e o sofrimento não é porque Deus quer que a gente sofra para a gente aprimorar. Não, ela é colocada para que a gente faça daquele momento, né, um aprendizado. A gente vai extrair as melhores condições para aprender com aquela situação. E na medida que a gente vai aprendendo, nós vamos amadurecendo espiritualmente. E todos nós, de uma certa forma, a gente tem a intuição disso, de que essa situação que eu estou vivendo agora, ela foi colocada para a gente para o nosso aprimoramento moral e espiritual. E quanto tempo dura tudo isso? Lá na questão 1008, né, ele vai falar que depende sempre do espírito, né? Que há sim, né, penas que podem ser impostas por um determinado tempo, também de acordo com aquilo que a gente quer, precisa, na verdade, aprender, né? Mas Deus, ele não desejava senão o bem das criaturas. Deus deseja o bem, então, mas todas as situações que a gente vive, eles são sempre colocados para o nosso crescimento moral e espiritual, né? E lá na questão, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no itens 13 a 16, vai fazer uma abordagem sobre o suicídio, dizendo para nós que é preciso que nós olhemos a nossa vida do ponto de vista espiritual, para não sucumbir nessa encarnação. E ele fala ainda mais, que é preciso ter calma, que é preciso ter resignação, que é preciso ter serenidade, que ter calma, resignação e serenidade, principalmente nos momentos de dor e sofrimento, é uma coragem moral. Quando nós fraquejamos diante das nossas dores, diante das circunstâncias da vida, e nos colocamos com reclamações, com desgosto pela vida, sem fé no nosso futuro, Deus, através das suas leis, quando a gente age desta forma, a gente sucumbe, que significa uma fraqueza moral. Mas, no entanto, toda a espiritualidade, os nossos mentores, ainda que não sejamos espíritos e que não tenhamos o conhecimento da doutrina espírita, todos nós, seres, espíritos encarnados neste mundo, nós temos o alicerce dos nossos mentores, principalmente quando a gente está mais fragilizado. Porque em muitas situações não vai ser muito fácil para todos nós. Em muitas situações vai nos chocar, vai deixar a gente chateado, para baixo. Mas, em contrapartida, nós temos dentro de nós também as leis de Deus. Todas as leis de Deus estão cravadas na nossa consciência e a gente pode fazer uso disso. Como? Através do nosso autoconhecimento, através das orações, da prece, a gente vai se conhecendo e a gente vai entendendo que estamos ligados a Deus, que temos essa vontade pela vida também, né? Então, são tudo questionamentos que nós, jovens, precisamos fazer para nós mesmos, né? E agora, uma questão importante que eu quero falar com vocês é quando a gente escolhe o suicídio, isso vai ter também consequências. Na verdade, todo o nosso comportamento, ele é cheio de consequências, gente. Tudo que a gente faz vai sofrer uma consequência. Se a gente suicidar, vai ter uma consequência, porque lá no nosso planejamento reencarnatório, a gente não planejou se suicidar. A gente planejou o quê? Viver uma existência de 50, 60, 70, 80 anos, ou 15, 20 anos, né? Cada um teve o seu planejamento, o seu período de tempo enquanto espírito encarnado. E se a gente se desencarnar pelo suicídio, vai ser uma morte violenta, que os espíritos nos explicam lá na questão 957, né? Esse laço que a gente, ligado ao corpo, que é um laço fluídico, vai ser, né, rompido bruscamente, e a gente vai sofrer uma dor moral muito grande. No livro Céu e Inferno, nós temos na segunda parte vários espíritos que contam para a gente como é o suicídio, como é a morte pelo suicídio. Então, nós temos lá o François, e ele vai clamando, quando ele desperta lá na espiritualidade, que ele percebe que ele desencarnou pelo suicídio, ele clama misericórdia, porque a sua consciência ainda está ligado àquele corpo físico, àquela vida que ele vivia.
e ele sente uma dor muito intensa por ter desencarnado antes do tempo. Então, isso vai ser um sofrimento moral muito intenso para nós. Assim como este caso, que consta lá no céu e inferno, temos vários outros casos que nós vamos trazer numa outra aula para vocês, caso a caso, para a gente fazer uma dinâmica bem legal. E nós temos que usar, gente, dos ensinamentos de Jesus para nos fortalecer sempre. Jesus, ele é o melhor caminho. Através dos seus ensinamentos, nós nos fortalecemos moralmente e espiritualmente, tá bom? Agora nós vamos fazer uma dinâmica, tá? Então, gente, a vida, ela é uma dádiva de Deus. Nós somos criados por Deus com muito amor, com muito carinho, para o progresso moral e espiritual, tá bom? Até conquistarmos a perfectibilidade. Então, a gente deve amar e aceitar com resignação toda a nossa bagagem, toda a nossa história de vida, aproveitando ao máximo essa encarnação, tá bom? E Jesus e toda a espiritualidade está nos dando força e sustentação. Agora, bora lá fazer uma dinâmica bem gostosa para acreditar essa nossa manhã? Eu gostaria que todos estivessem um lápis, uma caneta e um papel na mão. Eu gostaria que vocês desenhassem para nós um bonequinho. Sabe aquele bonequinho da Vivo? Conhecem o bonequinho da Vivo, o símbolo da Vivo, que é só o contorno do corpo? Desenha aí uma cabeça, as duas mãozinhas, o tronco e os dois pés. Jussânia, você pode colocar o segundo vídeo para gente, que na verdade é uma música? Enquanto Sim. vai tocando a música, gente, vocês vão construindo esse boneco bem rapidinho, tá bom? E assim que vocês estiverem construindo esse bonequinho, que eu vou dar um minutinho para vocês fazer, porque é só um rabisco bem rápido. Vocês levantem a mãozinha, me dão um ok, que tá tudo bem para mim dar continuidade, tá bom? Fizeram o bonequinho? Deem um joinha aí. Ok. Posse do bonequinho de vocês. Eu vou pedir para vocês entrarem em contato com esse bonequinho. Isso é a representação de vocês mesmos. Deem um nome para esse boneco. Deem uma vida para ele. E agora, eu vou pedir para que vocês respondam por escrito algumas solicitações. Na cabeça do boneco, na cabeça desse personagem, eu vou pedir para que vocês façam um balão. Sabe aquele balão de conversa dos quadrinhos? História? Então, façam um balão como aquele e escrevam dentro do balão 3 ideias que ninguém irá modificar. Ok, colocaram as 3 ideias. Agora, saindo da boca do boneco, eu quero que vocês escrevam uma frase que não foi dita e que ainda precisa ser falada, e uma frase que já foi dita, mas que você se arrependeu. Eliminar vícios e defeitos, conquistar só virtudes. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração. Muito bem. Agora, saindo do coração do boneco, eu quero que vocês indicam 3 amores. Esses amores, necessariamente, não precisa ser um amor, um namorado, mas pode ser uma atividade, um objeto, um momento, uma pessoa, um familiar, mas escrevam 3 amores de vocês.
Escreva um sentimento que você possui e que está disponível para oferecer. E na mão esquerda, você vai escrever algo que você tem necessidade de receber. Pode tirar, João. No pé esquerdo, eu vou pedir para que vocês escrevam um sonho. Algo que você deseje alcançar. Vocês sabem a diferença entre sonho e ilusão? Enquanto vocês vão pensando nesse sonho, eu vou esclarecendo para vocês. O sonho é algo que depende de você para ser conquistado. É algo que você vai empregar na sua vida. A ilusão, ela geralmente não, ela não depende de você. É quando você pensa em conquistar, mas não está em você esse caminho para conquistar, depende de outras pessoas. Por exemplo, um sonho de ganhar na Mega Sena é uma ilusão. Por quê? Não depende de você, não depende do seu esforço, depende do quê? De uma sorte. Então, ela não está no seu poder ter a sorte. Entende a diferença da ilusão? E assim acontece para as outras situações. Então, o sonho é sempre algo que está ao nosso alcance. Depende da gente para construir. É algo que está lá na frente, mas vai depender de mim. No pé direito, vocês vão escrever os passos que precisa dar para alcançar esse sonho ou esse objetivo. Muito bem, jovens. Eu acredito que vocês tenham construído muito bem o seu boneco. Alguém gostaria de compartilhar as suas construções? Vocês conseguiram perceber alguma semelhança entre o personagem que vocês construíram e com vocês mesmos? Ou com outra pessoa? Esse bonequinho está falando de vocês? Muito bem, Sueli. Alguém gostaria de compartilhar? Ah, é você, né, Sueli? Que legal. Gostou da reflexão? Muito bom. Então, legal, muito bom. Então, assim, nós vamos todos os dias pensando nessas nossas construções, refletindo sobre os nossos sonhos, nossos desejos, aquilo que nós podemos ofertar para o outro, aquilo que nós desejamos receber também do outro, mas não esperar que a gente seja sempre atendido nos nossos desejos, viu, gente? Porque a nossa vida depende apenas de nós. Não podemos ficar dependendo das pessoas. É gostoso receber? Sim. Mas às vezes o outro não está preparado ainda para nos ofertar. Então, nós sim, sempre nós vamos ofertar o melhor. O importante é a gente tomar contato com todo esse nosso conteúdo e identificar os nossos sonhos, as nossas metas, a nossa trajetória de vida, que cada um aqui tem uma linda trajetória de vida. Agora eu vou colocar um vídeo para vocês que vai trazer uma outra reflexão. Sânia, pode colocar o terceiro vídeo. Coisas difíceis da vida, não é? Mas vamos tentar fazer diferente? Outro dia eu estava pensando que tem momentos que a gente não consegue se sentir amado. Sei lá. Parece que ninguém vai compreender o que a gente está passando. E tem horas que a dor é tão grande que fica maior do que tudo que a gente possa ter de bom nessa vida. A gente fica meio confuso e só enxerga coisas ruins. Todo mundo passa por isso uma hora. Mas às vezes esse momento dura muito tempo e a gente passa a pensar que não vale a pena estar vivo. Mas espera aí, como assim não vale a pena estar vivo? Infelizmente a gente ainda acha que a gente sofre tanto
que parar com essa encarnação vai ser a solução dos nossos problemas. Será? Podem existir vários motivos que nos levem a desistir de viver, mas nenhum deles vai realmente acabar com a nossa vida, porque essa existência é momentânea e a gente sobrevive à morte. Então, suspender a nossa oportunidade encarnatória antes da hora seria adiar o problema. Mas e aí? Se não tem como acabar com tudo, se a morte não é uma solução, o que fazer? Para você que não se vê numa situação como essa, é melhor respeitar a dor de quem se sente assim. Quem nunca passou por isso, nunca vai entender o que a pessoa está pensando ou sentindo. Então, subestimar essa dificuldade não é legal. Amar é a saída, sempre. E para você que está achando que ninguém te ama, pense melhor. Comece pelo nosso Pai, aquele Pai de amor, que ao contrário do que a gente às vezes pensa, nunca nos abandona. Deus. Você pode acreditar nele de diversas formas e saber que ele criou você com muito amor e o ama cada dia mais pelo que você é. Quando a gente achar que ele está meio distante da gente, preste atenção no caminho e veja se não fomos nós mesmos que nos afastamos dele. Agora que você já tem um ser muito especial que o ama, pense em outro. Jesus é bem mais evoluído que a gente, mas a gente não sabe como foi a jornada dele. E ele deve ter sido alguém do nosso grau evolutivo em algum momento. Ele entende a gente, ele sabe o que você está sentindo e também gosta muito de você. Ele cuida da nossa terra e de cada um de nós com muito carinho e com certeza te escuta. Agora você já tem 2 amigos ultra mega power especiais do seu lado. Mas com certeza você também tem amigos que você encontra no seu dia a dia que também te querem muito bem. Às vezes eles não falam bem o que a gente quer ouvir. Às vezes eles falam exatamente o contrário daquilo que a gente quer ouvir. Você não acha que isso te dá uma aparência um tanto quanto exótica? Mas se eles falam alguma coisa, é porque eles se preocupam. E se eles se preocupam, é porque eles gostam de você. Você é uma canção que Deus canta, e Ele gostou de compor você. Você é uma pessoa especial para Ele, para Jesus e para todos nós. Não se esqueça disso jamais. Assim vai ser mais fácil enfrentar as dificuldades e sair dessa encarnação com mais vitórias do que você chegou. Só depende de você levantar a cabeça, aceitar que você merece ser amado e mudar a sua vida. Estamos juntos com você, todos pela valorização da vida. Você é maior do que os seus problemas. Se você achou legal esse vídeo, curte aqui embaixo e manda para um amigo seu. Talvez a gente não saiba, mas tem muita gente que pode estar precisando ouvir uma mensagem como essa e saber o quanto você o ama. Até semana que vem. Obrigada, Jussânia. E aí eu pergunto para vocês, gente, se vocês tivessem um amigo com ideação suicida, o que você falaria para ele? Conta aqui para mim. Ontem eu tive um encontro assim, eu tive uma oportunidade, assim, foi bem significativa, porque a minha sobrinha, ela está com ideação suicida e ela fez uma tentativa. Então, os conhecimentos que eu já tenho da doutrina espírita me ajudou muito. Eu e minha irmã fomos na casa dela e eu disse para ela exatamente isso, que ela era muito amada por Deus e eu muito emocionada, olhando nos olhos dela, eu falei que eu amava ela muito. E ela é professora, educadora. Porque essa questão da pandemia, ela entrou no crise. Lógico que ela já tinha uma vulnerabilidade, né? Muito ansiosa e tudo, mas com essa questão da pandemia, muita aula, e assim, não tem, né, uma orientação assim, mais distante, né? Já teve um momento de mais aproximação do Cristo em Deus, então ficou muito assim, muito na matéria, muito trabalho, né? E aí eu me emocionei, depois eu chamei ela para fazer o culto no lar, nós fizemos, e olha, eu estou até emocionada, porque na hora eu me emocionei muito, sabe? Nós pedimos o companheiro dela para abrir o evangelho, porque ela tinha um evangelho que eu dei para ela 10 anos atrás e que ela nem sabia que tinha, o companheiro é que descobriu o livro. E quando ele abriu o evangelho, saiu exatamente no capítulo 5, na página Suicídio e Loucura. Aí, assim, não precisava falar muito. Ele leu, ele comentou, a mãe dela emocionada, e eu tive um dia, assim, de muita gratidão, porque ela chegou, a mãe dela é minha irmã, e a mãe dela, assim, a gente já começou a noite orando, porque a gente já sabia que ela estava bem, assim, né,
já com consulta psiquiátrica, e de manhã eu já comecei em prece, vibrando, aí a gente foi na casa dela, e antes dela ir, a mãe dela mandou pelo meu celular uma carta de despedida. E o companheiro dela encontrou e não sabe, só eu e a mãe que sabemos dessa carta de despedida. Então, assim, eu saí de casa por volta de 11, mas desde que eu acordei, fomos o dia inteiro, mas eu senti o quanto nós somos amparados pela espiritualidade. E eu senti que eu fui instrumento naquele momento, sabe? Então, assim, é muita gratidão, né? Então, acho que a gente precisa avançar, né? Continuar aí com a valorização da vida, nós que somos evangelizadores, vibrar no amor, na esperança, né? E é isso. Agradeço aí a oportunidade para vocês me ouvirem. Rosilene, nós que agradecemos a sua contribuição, que foi maravilhosa para esse momento. Agradecemos muito. Isso acontece com muita frequência em muitas famílias e às vezes a gente nem dá conta. Graças a Deus que teve essa oportunidade, como você mesmo disse, a espiritualidade nos envolve, nos auxilia, intui para que a gente perceba, para que a gente acolha. E o nosso papel é como todos vocês colocaram aqui, tudo passa, todo mau momento vai passar, tenha paciência, né? O que eu posso fazer por você? Vamos orar junto. Essas são as palavras. Sempre será de acolhimento, jamais de julgamento. Nunca podemos olhar para uma pessoa que está com intenção, nem mesmo em qualquer circunstância, mas principalmente nessa, olhar com julgamento e falar, mas por que você vai fazer isso? Você não pensa na sua família, você não pensa nos seus filhos. Nada disso vai adiantar, gente, porque a dor é tão grande para aquele espírito que ele realmente não está dando conta. E como a Rosilene compartilhou com a gente, às vezes a falta de fé no futuro, a falta de perspectiva, de enxergar que a vida dá continuidade. Se a gente não concluir essa encarnação, quando a gente desencarnar, ainda que seja pelo suicídio, a gente vai perceber que a vida continuou, que todos os nossos problemas estarão na nossa consciência, estarão conosco. Então, nada resolveu. Se a gente tinha por objetivo acabar com a encarnação, pensando que os nossos problemas diminuiriam, a gente acabou de comprar mais problema, porque além dessa dor que está aqui presente, ainda teremos outro de ter o fracasso moral por não ter sido mais fortes, né? E aproveitado as oportunidades. Então, jovens, eu digo para vocês, compartilhe com os amigos de vocês o amor, o respeito, o carinho, a fraternidade, tudo com muita seriedade pela vida. Esses bullying que a gente faz, às vezes chacotas, palavras engraçadas, nunca devem ser repercutidas no mundo do jovem. A gente não deve falar palavras que magoam o outro, e sim palavras de amor. E se a gente for recebido com palavras, com situações que deixam a gente chateado, vamos compreender. Hoje a gente tem a oportunidade de conhecer a doutrina espírita que nos dá essa sustentação, de saber que cada um está no seu grau e estágio evolutivo. Então, eles podem falar coisas que são desrespeitosas, mas nós nunca seremos desrespeitosos a eles. O nosso papel será sempre de amor e sempre trazendo os ensinamentos de Jesus, que será o nosso melhor caminho e proteção em todas e qualquer situação, tá bom? Agora vocês deixam de ser os jovens de 12 a 17 anos que eu coloquei, né? Agora vocês são os educadores. Vamos agora compartilhar outras ideias, trazer também o conteúdo que vocês têm para a gente colocar aqui no grupo. Esse foi um modelo de aula que a gente trouxe, que a gente já aborda lá na federação, né? E vocês podem, assim, remodelar, trazer da maneira que vocês acharem que seja melhor. O principal ponto é, assim, trazer essa fundamentação de Jesus, né, da doutrina espírita, de força e sustentação, de que a vida continua, de que temos um planejamento reencarnatório, de que precisamos desenvolver essa fé que está dentro de nós, né, e ter esperança no futuro, como vocês bem colocaram, tá bom? E acolher. E para isso, a gente, né, para o jovem, a gente tem várias dinâmicas para abordar esse tema. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição, colocação desse plano de aula? Vocês acham que é possível fazer na sala de aula com os seus alunos?
com os jovens, o que vai acontecer? Nós passamos por esse plano bem rápido, né? Ele foi planejado para fazer na totalidade em 1 hora. Aqui a gente levou menos de 30 minutos, tudo foi muito rápido. Então, na medida que a gente vai trazendo o conteúdo da doutrina espírita, a gente vai fazendo perguntas também para eles, e instigando eles a falarem sobre o que eles pensam a respeito. Porque se a gente observar que tem algum ponto que está solto ali em relação ao que eles pensam, em relação ao que a doutrina traz, a gente vai amarrando, né, para que eles tenham esse pensamento de que a vida continua e de que todas as provas que nós vivenciamos aqui, enquanto encarnados, são escolhas nossas. Então, se é escolha nossas, por mais que a gente não goste, a gente vai aprender a lidar com elas, né? Como a gente colocou, Deus não quer que a gente sofra, mas a gente tem, né, a gente tem recursos para lidar com as nossas provas e com as nossas escolhas. Então, ajudar eles a refletirem nesse sentido. Quais são as ferramentas que eles têm? Alguém gostaria de contribuir? De falar alguma coisa nesse sentido? Como é lá no público de vocês? Tá. Eu vou chamar a Lenita agora, que alguém A Mônica quer falar. Ah, tá. Inclusive, a Mônica postou, né, Mônica, o seu bonequinho no grupo. Muito legal, viu? Obrigada. Sim, imagino. Meu público de evangelizandos não é juventude, é intermediário, né? O grupo entre a primeira infância e o grupo de jovens. E por coincidência, eu estou trabalhando esse tema. E com a minha turma, eu trabalho aquele filme A Grande Viagem, que tem até no site da FEB a animação. Então, conta a história do Beto, o menino que está sendo preparado, o seu planejamento reencarnatório, e que ele vai receber uma mala de acessórios que o ajudarão na sua existência. Então, eu estou trabalhando justamente essa história, e cada semana é um acessório. Semana passada foi a chave da paciência, e aí a gente desenvolve sobre o tema, né, paciência, e essa semana vai ser a lanterna da verdade, a questão do conhecimento como luz. Então, eu adaptei para o público mais infantil dessa forma, né? Interessante, você veja, né? Você como evangelizadora, o que você fez? Você fez uma adaptação e modulou toda a sua fala, usou a mesma dinâmica para a sua faixa etária. Esse plano de aula, nós trouxemos para o modelo da juventude, mas ele pode ter pequenas adaptações dentro dele, também para uma faixa etária como a sua, trazendo outros vídeos que sejam mais adequados, né? Então, a gente vai modulando, a gente vai sentindo toda a nossa turma, né? Eu quero trazer a Lenita, se alguém não tiver mais alguma contribuição, porque a Lenita, ela trouxe várias dinâmicas, né? A Jussana, acho que compartilhou o plano de aula com vocês. O nosso plano de aula, a gente traz na introdução, né? A gente chama lá de aconchego. Aconchego, a motivação, né? O aconchego seria, enquanto todos os alunos não chegam na sala de aula para a gente iniciar a nossa aula, né, às vezes coisas de 5, 10 minutos, a gente traz uma atividade que já vai preparando os alunos a pensarem no tema, né? Então, e a gente pode planejar várias atividades para isso, desde desenhar, recortar, pintar, né? Cada um vai criar a sua estratégia. O próximo passo seria a motivação, que foi o que eu usei, né, o vídeo para a gente refletir no tema da aula. Aí a gente vem com o conteúdo. O conteúdo ele pode ser apresentado de várias formas, também com vídeo, também com dinâmica, né? A gente vai dando fundamentação teórica da doutrina espírita para fazer todo o desenvolvimento da nossa aula. E aí a gente vai fazer atividades que é para refletir ainda mais no conteúdo e também para fixar o aprendizado, que foi a dinâmica. Então, na dinâmica, a gente trouxe uma dinâmica do autoconhecimento que fazia eles refletirem
nos gostos, nas vontades, nos sonhos, nas escolhas, naquilo que eu quero receber do outro, naquilo que eu posso oferecer para o outro, porque tudo isso vai nos ajudando, além de se autoconhecer, mas trazer também o nosso amadurecimento espiritual, né? E aí nós fechamos com uma outra reflexão no vídeo, né? Que também faz parte da atividade de fixação do aprendizado, né? Fechando todo o nosso tema. Além, né, agora que a gente já está mais fortalecido, o que eu posso levar para o outro, né? Porque às vezes o jovem assiste, mas eu não penso nisso, eu valorizo a minha vida, eu faço tudo isso. Tá, então vamos pensar o que a gente pode oferecer para o outro, tá? Então, esses planos de aula são todos adaptáveis. Agora, Lenita, vamos conversar um pouquinho sobre outras faixas etárias? Porque nós temos as nossas crianças, né, de 0 ano, 3 anos, 6 anos, como a da nossa amiga, que é uma classe de intermediária. Sim. E foi muito bem colocada a atividade que ela realiza, né, essas escolhas, essa viagem, né, esses acessórios, muito bem colocado. O educador tem sempre que ter, assim, esse momento criativo, né? Porque a gente precisa muito adaptar as coisas, porque às vezes você está num ano, você está numa sala de 10 anos, no outro ano você vai lá para a sala de 5 anos, aí você fala, ai meu Deus, criança pequena, o que eu faço? Estou desesperado. Mas a gente não precisa se desesperar, porque nós estamos sempre conectados com nossa equipe espiritual, com o nosso mentor, com a equipe espiritual daquela sala que você está ministrando aula. Então, e você já tendo uma bagagem também de coisas que você já fez em outras faixas etárias, daqui a pouco você vai puxar que, mas aquela dinâmica, não sei o que, aí você começa a pensar, aquilo flui. Então, você já vai mudando, fazendo umas mudanças que a gente consegue adaptar para outra faixa etária, né? A gente fez aqui um apanhado de algumas dinâmicas que a gente pode fazer em algumas faixas etárias. Aí começamos aqui, na verdade, com o da juventude, que é um estudo de caso, mas esse estudo de caso, gente, a gente pode fazer até com os pequenos. É só a gente contar uma história, em vez de contar um caso real, uma coisa muito... como aqui no caso a gente pegou o caso do livro do Céu e Inferno, né, que é o caso que a Vera falou aí, cadê como eu botei o nome dele aqui, do François, não era? Então, do François Simon, a gente pegou esse caso do Céu e Inferno, a gente pode pegar um caso que esteja na mídia. Esse ano mesmo a gente trabalhou na juventude o caso daquele menino que foi morto pelo padrasto, né? Fizemos um estudo de caso na sala da juventude, na sala da mocidade, foi muito bom, trouxemos toda a doutrina para dentro deste caso e os jovens, assim, maravilhosos, pegaram direitinho os pontos principais da doutrina inserido ali sem o julgamento, que isso que é o mais importante, né? Nós não temos que julgar ninguém, nós só temos que estudar e compreender a doutrina como nosso alicerce de vida, para nos ajudar a nos melhorar, né? Cada vez mais. Mas a gente pode também, no caso de uma faixa etária menor, a gente pegar uma história conhecida, pegar os personagens, vamos estudar, vamos trazer a doutrina para cada personagem, podemos pegar uma parábola de Jesus, como a gente também já fez com a parábola do filho pródigo, por exemplo, né? Vamos ver o que cada um ali, como que a gente pode trazer a doutrina para ele, para a situação, aquela situação, enfim. O estudo de caso ele pode ser adaptado também para outras faixas etárias, tá? Aqui, no caso, a gente está trabalhando a valorização da vida ou suicídio. Então, pegamos este caso para a juventude. Aí, como que a gente vai fazer isso, né? Aí a gente vai escolher, vai fazer, dependendo do número de alunos, podemos fazer 2 grupos, 3 grupos. Se não tiver grupo, fazemos com um grupo, com a sala toda, né? Com o pequeno grupo que tivermos. Não tem problema, a gente adapta. Então, aqui, nesse caso aqui, o que nós fizemos?
você vai apresentar, Jussane? Ótimo. Então, aí o que nós fizemos aqui? A gente dividiu a sala em 2 grupos, né? E pegamos 2 temas para a gente trabalhar, 2 temas dentro desse tema, né? Lógico. Aqui a Vera colocou o objetivo, vai passando, Jussânia, porque a gente coloca sempre os objetivos que nós queremos para aquele tema que a gente vai fazer. Vera, se você quiser ir complementando, você pode entrar aí no meio, tá? Não tem problema. Acho que não precisa, Lê, porque a gente tem pouco tempo para falar muito, porque não vai dar nem tempo. Não vai dar. Se elas tiverem dúvida, elas colocam lá no grupo, vocês estão todas no grupo, vocês podem colocar no grupo. Nós vamos passar rapidinho, porque são vários exemplos, né? Pode subir, Jussânia. É que eu estava vendo no meu, mas agora entrou o seu, não estou mais vendo o meu. Pode subir. Estava falando já desse caso. Para aí, eu quero ver aqui o grupo. Eu volto. Aí, ó. Então, vamos montar 2 grupos, olha lá. E sendo uma para cada grupo. Isso no presencial, gente. A gente pode adaptar, já fizemos esse tipo de grupos no virtual também. A gente abre 2 salas, né, virtuais, coloca um grupo com o educador numa sala, outro grupo na outra sala. E aí você vai dar o tema para cada um. Olha lá. Então, acho que volta um pouquinho para cima, que os temas estão em cima que eu coloquei. Olha lá, ó. Então, eu coloquei, o grupo 1 vai analisar o caso de acordo com o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, o livro 4º, item 6, que é o desgosto pela vida, suicídio. Aí eu separei aqui, o educador vai, né? Dependendo do objetivo que ele quer com aquele assunto, ele vai escolher o que ele quer que os alunos trabalhem. Então, aqui eu separei essas questões para eles estudarem, né, e discutirem em grupo, e eles vão escrever um parecer e vão ressaltar os pontos que eles consideram mais importantes, vão fazer uma conclusão. O grupo 2 vai fazer a mesma coisa, só que com o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, e esses itens aqui, 4, 5, 14, lá. Então, vão fazer a mesma coisa. Depois disso, a gente vai montar, presencial, montando 2 rodas de conversa, né? E aí o grupo 1, ele vai apresentar o trabalho dele e vai abrir para perguntas que o outro grupo pode fazer para ele. E assim acontece no grupo 2 também. Se for virtual, o que a gente fez? A gente colocou um grupo numa sala virtual, outro grupo na outra sala. Quando os 2 grupos terminaram, voltamos para a sala principal e aí fizemos essa finalização, que é a apresentação dos grupos e as discussões, né? Agora vamos passar para outra dinâmica. A dinâmica que a Vera acabou de fazer, que é a dinâmica do autoconhecimento, né, do bonequinho que vocês fizeram. Pode passar que elas já fizeram, vocês já sentiram. Vocês têm uma ideia maior. Mas assim, como a gente tem mais tempo na sala de aula, a gente deixa as coisas mais à vontade, deixa mais tempo para eles escreverem, e a gente primeiro põe a música, explica toda a dinâmica, eles ouvem a música, vão refletindo, aí a gente explica a dinâmica e eles vão fazendo com calma, entendeu? Aqui a gente meio que fez tudo junto, né? Vocês foram ouvindo a música, eu fui falando e vocês já foram escrevendo, então a gente deixa mais tranquilo, digamos assim. Ouve a música, aí a gente explica a dinâmica, eles vão escrevendo passo a passo, e depois a gente abre para a conversa no final. A gente, com o tempo maior, a gente elabora melhor, né? Faz melhor. Aí aqui tem uma dinâmica também para uma faixa etária de infância 2 e juventude. Infância 2, que a gente chama na federação, é de 7 a 11 anos, né? E a juventude de 12 a 15, e a mocidade acima disso. Então, aí aqui é uma dinâmica que chama Valor da Vida. A gente vai levar uns balões, balão bexiga, né? Os balões coloridos, e vamos levar tiras de papel com partes de frases escritas em cada tira de papel. Então, a gente vai chegar na sala de aula, a gente vai levar os balões, vai dar um balãozinho para cada um e vai pedir para eles colocarem aquela tira de papel que cada um também vai receber, que o educador vai dar para cada um, aleatoriamente. Então, eles vão colocar dentro dessa bexiga. E vamos encher a bexiga e dar uma amarrada, amarrar ela, dar um nozinho.
E aí o educador vai colocar, aí eles vão perguntar, ai, para que isso? Ah, a gente vai fazer agora uma brincadeira muito legal aqui, hein, gente? Se preparem, mas ó, vocês não vão bagunçar muito, hein? E aí a gente vai colocar uma música e vai deixar que eles brinquem com essas bexigas, vão jogar para cima, vão fazer bagunça, né? Vão jogar para cima, né? Vão ficar um pouquinho enquanto a música está tocando. Só que a gente vai explicar para eles que na hora que a música parar, todo mundo parou a brincadeira e cada um vai pegar uma bexiga, qualquer uma lá, vai estar caída no chão, né? Ou se já tiver na mão, vai ficar com ela mesmo. E nós vamos sentar em círculo, né? Vamos voltar para a nossa sala, vamos para o ambiente da sala e vamos sentar todos em círculo. Então, o educador vai pedir... Eu vou desistir, não vou. Oi? Alguém falou? Porque eu estou... Então, aí o educador vai pedir para todo mundo abrir as bexigas, só que não pode estourar, gente, fazer aquela bagunça, né? Porque também nem vai encher muito, porque com o soprando a gente não consegue encher muito. Então, a gente vai, faz o furinho lá e tira a folhinha, tira a tirinha de papel de lá. E o educador, então, vai pedir para um aluno tirar, né, a tirinha e ler o que está escrito ali na frase, aquela frase ali. E aí, o aluno que estiver com o complemento daquela frase, ele tem que falar, sou eu. O educador vai perguntar, quem está com a parte que completa essa frase? Então, tem que ser frases assim, simples, né, e curtas. Se a Fátima tem um retorno. Então, ele fala, por exemplo, passa um pouquinho para mim. Também que hoje ela não mandou nada. Não, volta. A Fátima, justamente hoje não mandou nada. Bom, aí a gente vai juntando essas frases, né? E na hora que descobrir, porque algum aluno vai falar, não, é essa aqui, aí vai juntar, vai ver que não é. Não é, não tem sentido. Quem está com a parte que junta? Aí vai juntar, vamos supor, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, essa aqui é a frase. Então juntou. Então, os dois que estão com aquela tirinha que formou a frase, eles vão ter que falar para a gente o que significa amar o próximo como a ti mesmo. Será que a gente lembra quem falou essa frase? E aí nós vamos trabalhando nas frases, logicamente, que já não podemos demorar muito, que se for uma sala com muitos alunos, temos que contemplar todos os alunos. E vai fazendo assim sucessivamente, até que a gente leia todas as frases e comente sobre essas frases, que eles comentem sobre essas frases, né? E essas frases vão sempre ser de acordo com o tema que nós estamos tendo na aula naquele dia. Essa dinâmica pode ser para a aula com esse tema de hoje que nós tivemos, que foi as frases que eu coloquei aqui, mais ou menos, ou a gente pode usar também com outros temas, né, da doutrina. Pode passar um pouquinho? Aí aqui, ó, para a gente fazer no modo virtual, eu dei uma modificada um pouquinho aqui, né? Porque a gente não tem balão, estamos lá em casa, né? Cada um lá no seu quadrinho aqui, virtual. Então, o que eu fiz? Eu usei o Jamboard, que é um aplicativo, ele é do Google Meet. Eu não sei nesse aplicativo, no Zoom, como que teria, né, Vera? A gente não conseguiu. Ele tem o whiteboard, né? O Zoom ele tem o whiteboard, mas aí, no caso, também precisa habilitar, senão os alunos não conseguem movimentar. Aí, no caso do Jamboard, a gente consegue, se for pelo Google Meet, né, que é o que a gente usa mais lá na federação, então, o que o educador pode fazer? Ele pode criar um quadro, que nem eu criei aqui, ó, coloquei um fundo azul e fui lá escolhi uns balões lá no Google, né? Escolhi alguns balões e fui colando os balões aqui, fui baixando aqui. Aí, eu peguei as frases que eu queria colocar. Aí, no caso aqui, tem que ser frase muito pequena. Algumas aqui eu coloquei um pouco maior, ficou muito pequenininho para a gente ler, né? Mas, de perto, dá para a gente ver melhor, né? Quando a gente está trabalhando nele. E aí, eu fui colocando as partes de frases, ó, estão embaralhadas. João, e ela já dá o retorno, aí eu já tenho, né? A gente tem alguém com som aberto aí. Por favor, tem alguém com som aberto? Vou eu posso, né, falar que tive que esperar depois. Só um minutinho. Será que fechou?
Então, aí eu coloquei, ó, aleatoriamente. Aí, no Jamboard, o aluno, ele pode entrar aqui e trabalhar junto com a gente. Então, o educador vai escolher um balão e vai falar assim, fulano, leia a frase que está neste primeiro balão. Mostro lá, neste aqui. Aí ele vai ler. Deixa eu ver se eu consigo aqui também, Mônica. Amar ao próximo. Aí ele... Não, deixa lá nos balãozinhos, por favor. Aqui, ó. Amar ao próximo. Aí vai chamar o outro coleguinha e vai falar assim, onde está o complemento? Qual é o balão que tem o complemento dessa frase? Aí o menino vai procurar. Achei, está aqui, professora. Como assim mesmo? Ah, que legal. Então, vamos unir essa frase. Aí aqui a gente tem uma canetinha, ó, que tem várias cores. Então, ele vai escolher uma cor e vai fazer uma linha lá, ó. Ele leu. Ah, legal, amar o próximo como assim mesmo. Então, aí vamos trabalhar a frase da mesma forma que a gente faria presencial, só que assim, dessa forma. Então, tem várias, ó, conhece-te. Aí, onde está o complemento dessa frase? Onde é? Ah, está aqui, ó, a ti mesmo. Então, o outro aluno vai pegar a canetinha, vai escolher uma outra cor para ficar diferente, ó, e vai ligar lá. E vamos trabalhar as frases. Pode passar para frente, por favor, Jussana. Então, aqui, ó, sobe um pouquinho só. Aqui eu coloquei as frases que eu coloquei nesse balão, porque como era para a juventude, né? Eu coloquei na aula que a Vera deu, eu peguei os assuntos que ela trabalhou na aula, tá? Então, colocou amar ao próximo como a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, a finalidade da reencarnação é expiação, melhoramento progressivo na humanidade, é na adolescência, o projeto reencarnatório do espírito se consolida. Então, enfim, pegamos as frases do tema da aula dela. Pode passar adiante. Sobe um pouquinho. Aí, não. Aqui nessa. Aí essa aqui já é uma outra atividade, que é um túnel da reencarnação. Essa é uma atividade que a gente faz para os menorzinhos, né? Para a infância 1 e 2. Infância 1, na federação, é dos bebês até 6 anos, e a 2 é de 7 a 11 anos. Então, aqui, a gente presencialmente, né? A gente vai usar umas caixas de papelão e nós vamos construir um prédio que será o Ministério da Reencarnação, que a gente aprendeu, leu, né, lá no livro do André Luiz, né? E aí a gente constrói um túnel de acordo com a faixa etária a ser trabalhada. O maior, menor, né? Se for para uns pequenininhos lá de 2, 3 aninhos, a gente vai fazer um túnel pequenininho, que eles vão lá engatinhando lá por dentro desse túnel, né? Se for os maiores, a gente aumenta e faz um túnel maior. A gente precisa usar a criatividade, gente, porque tem várias formas da gente fazer esse túnel. A gente pode dar umas pesquisadas na internet que tem ideias também para fazer, mas a gente, usando a nossa imaginação, a gente faz de várias formas. Já fizemos em sala de aula com cadeira. Colocamos cadeiras uma do lado da outra e cobrimos com um plástico, ou cobrimos com um papel craft, né? Então, tem muitas ideias simples que a gente pode fazer, não precisa ser coisa elaborada. Eu usei também no berçário, sabe aqueles túneis que a gente tem de brinquedo, na brinquedoteca? Uns túneis que ele encolhe assim, aí depois você abre, parece uma sanfona. Já usei esse túnel também, os bebezinhos passavam tudo lá dentro do túnel e saíam do outro lado. Era como, né, uma brincadeirinha, né? E, bom, então a gente constrói o túnel. Aí nós vamos fazer máscaras com características diversas, meninos, meninas, todas as características que você quiser imaginar, né, de crianças, você vai fazer. A criança moreninha, a criança branquinha, a criança de cabelo louro, a criança de cabelo preto, a criança de óculos, a criança, enfim, com uma expressão, vamos supor assim, de autista, né? Você vai fazer de todas as características. E aí você vai fazer essas máscaras bonitinhas. Se você quiser, eu já trabalhei assim, em outra aula anterior, eu dei essas máscaras para as crianças pintarem. Elas escolhiam, quero pintar essa, foram pintando e já foram me ajudando, já guardei para quando fosse essa atividade. E aí nós vamos usar sucatas e vamos fazer vários adereços.
masculinos e femininos. Então, o que a gente pode fazer? Uma gravatinha, um lencinho, pega lá tira de pano, vira um lencinho para jogar no pescoço, um lacinho, uma tiarinha, enfim, chapéu, pulseira, vários óculos, vários adereços. E aí, pode subir mais um pouquinho, Jussânia, nessa segunda folha? Aí. Não, acho que não sei. Jussânia, nós vamos avançar um pouquinho no horário, tudo bem? Não, vai para baixo, para cima, vai, volta, assim? volta. Estamos aí, no turno. Aí. Aí. Então, você vai também construir uma barriga de mulher grávida. Use a sua imaginação. Faz aí um desenho de uma barriga ou de uma mamãe, como vocês quiserem. O que nós vamos fazer para montar essa dinâmica? Nós vamos colocar primeiro o prédio da reencarnação. No meio vai esse túnel. Dentro desse túnel, por isso que ele tem que ter uma altura um pouquinho maior, né? No caso dos maiorzinhos, nós vamos colocar todos esses adereços lá dentro. Pode pôr no chão, se tiver cadeirinha, se for no caso do túnel da cadeira, você usa a própria cadeira para colocar as coisas ali, né? Arrumadinhas, a máscara, o adereço, a peruca, sei lá, você vai colocando ali. E na saída do túnel tem a mamãe, que é a barriga que eu vou entrar, né? Tá lá a barriguinha. E aí a criança vai fazer... Aí nós vamos fazer uma a fila da reencarnação. Você escolheu, você tem que esperar, porque é na hora que chegar a sua vez. Você vai estar lá na fila, feliz da vida. Ai, já vai chegar a minha vez, vou reencarnar, vou para uma nova vida, vou fazer muitas coisas. Está lá a fila. Ninguém pode passar na frente do outro. Todo mundo tem o seu tempo, né? E aí vamos entrar, e o educador vai mandando, vai no prédio da reencarnação e vai pedir, olha, eu quero reencarnar, chegou a minha vez. Aí entra no túnel. Quando ele entra no túnel, ele vai escolher as características que ele quer para a vida dele. Então, ele vai escolher o rostinho lá, que ele quer, vai escolher alguns adereços. Então, a gente na sala de aula, a gente limita, ó, pode ser 3 coisas ou 4 coisas, senão eles fazem aquela bagunça lá, pega tudo, não deixa para o outro, né? Então, a gente fala, ó, pode pegar 3, escolher 3 apetrechos, né? Então, ele põe a máscara, escolhe o que ele quer e ele sai e vai lá na barriga da mamãe. Na barriga da mamãe, a gente sempre faz um buraquinho assim para ele colocar a carinha, cheguei, nasci, né? E aí, depois disso, então a gente vai fazendo isso com todo mundo. Pode subir um pouquinho, Jussânia. Só interrompendo um pouquinho, Helenita, nós vamos avançar aí uns 15 minutinhos, tá, pessoal? Para ela terminar a explicação, tá bom? Tá, gente. Tá bom. Então, olha aqui eu fiz essa foto aqui, foi que nós fizemos essa atividade numa feira cultural lá na Federação. Lógico que aqui foi um evento, foi uma coisa grande, né? Então, aqui está o prédio, olha lá, o prédio da reencarnação, a gente fez lá com caixa de papel, encapou, botou janelinha, tudo bonitinho. E aqui nessa segunda foto foi o túnel. Esse túnel ele foi feito num tamanho muito alto para caber até os adultos, que até os pais queriam entrar, todo mundo entrou nesse túnel, né? E aqui dentro, aqui está meio longe aqui, mas aqui tem as cadeirinhas que estão com todas as coisas, com as máscaras, com as coisas os adereços todos. Esse túnel aqui a gente fez eu peguei aqui um pedestal, aqueles pedestais que a gente tem de colocar em prédio, que tem aquela cordinha assim, para você não entrar. Então, como a gente tinha lá, usamos esse pedestal aqui, né? E comprei um cano desses de PVC mais molinho, né? E enfiou aqui nesse negócio aqui na boquinha desse pedestal e fez o arco, olha lá. E a gente foi amarrando, foi fazendo tudo, amarrando tudo, prendendo tudo. E em cima nós colocamos um plástico transparente. Então, ficou um túnel. Aí as crianças entravam, as pessoas entravam, vinham aqui no Ministério, entravam pelo túnel e saíam na mamãe. Aqui, não sei se dá para ver muito, porque a foto ficou meio esquisita, mas eu fui lá na 25 de março e comprei aquelas barrigas de carnaval, sabe? Que o pessoal usa, aquele corpo de mulher, metade assim, só com a barriga.
Então, eu comprei aquilo, fiz um buraco aqui, ó, vesti a mulher lá, botei uma roupinha nela, né? E aqui a criança vinha, aqui tem até uma, acho que tem uma criança aqui, a criança entrava aqui e saía, botava a carinha aqui. Aqui, nesse painel, aqui eu fiz um painel, aqui do lado, é como se fosse o plano espiritual. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. 10h35. Aí, ó, aqui eu fiz um painel, interferências domésticas, gente. Aí aqui eu fiz um painel com tudo que o plano espiritual nos fala, que a doutrina nos fala sobre a reencarnação. Todas as falas, tudo que nós temos dentro da doutrina, no livro dos Espíritos, as questões, todas sobre reencarnação. Então, aqui nós estamos no plano espiritual reencarnando. Então, essa atividade você pode fazer ela bem simplesinha na sala de aula, desde que você trabalhe, traga para ela a doutrina, explicando tudo e que os alunos entendam. Eles saem maravilhados, porque eles compreendem o que é. Então, o que é reencarnar, gente? Nós vamos reencarnar, vamos mudar o nosso corpo, mas a nossa essência, o nosso espírito é o mesmo. Né? Então, nós vamos mudar a roupa, vamos vestir uma outra roupagem, mas tudo aquilo que nós já somos como espíritos não vai mudar. Nós vamos para conquistar novos conhecimentos e novos aprendizados para nos melhorar. Né? Pode passar, Jussânia? Pode subir. Aí, pronto. Aí aqui vem uma outra dinâmica, que é conhecendo e trabalhando as emoções. Veras quer falar sobre essa dinâmica? Oi, Lê, posso falar? É a das carinhas, né? Essa daqui é legal com os menores, né? Na verdade, é para todas as faixas etárias, mas para os menorzinhos é bem legal, porque eles gostam dos rostinhos, né? Mas a gente oferece para os alunos, né? A gente mostra os rostinhos. Se você quiser colocar, Jussânia... Qual, Vera? Desce um pouquinho mais, desce um pouquinho mais. Isso, ó. Tá vendo os rostinhos? Você pode desenhar esses rostinhos, separar todos eles, né? Se for no modo virtual, você vai apresentando a carinha aqui. E aí você mostra e você vai perguntar que emoção que é aquela. Né? Então, as crianças, mesmo as menores, elas já sabem, elas conseguem identificar que está com raiva, está feliz, está triste, está chorando. Né? Eles têm mais dificuldade para identificar a surpresa, né? E o nojo. Essas 6 emoções são as nossas 6 emoções básicas, né? E a gente vai diferenciar o que é emoção, o que é sentimento, né? E a gente vai explicando, deixei o conteúdo para vocês lerem com mais calma, mas o objetivo, assim, é ajudar a criança a identificar os momentos que está alegre, os momentos que está com raiva, e já está ensinando eles, nesses momentos que a gente está mais triste, de fazer prece, de fazer oração, de conversar com um adulto, até mesmo com os evangelizadores, educadores, né? Então, a gente vai deixando aberto, dando a liberdade que eles podem sentir-se tristes, sim, eles podem sentir raiva, sim, mas o importante é ajudá-los a trabalhar com esses momentos. Então, a gente vai, em alguns momentos da nossa vida, sentir raiva, é normal, né? Então, mas o que a gente vai fazer com essa raiva, então? Então, nesses momentos, a gente ensina que a gente precisa serenar os pensamentos, se tranquilizar, né? Voltar os nossos pensamentos para uma prece, conversar com os pais. Então, a gente vai modulando isso. E com a juventude, a mesma coisa, tá? A gente usa sempre no início da aula, né? Mas pode ser usada também em qualquer momento da aula, tanto no desenvolvimento, né? Ou também como atividade de fixação do aprendizado também. Aí cada educador vai usar a sua criatividade para apresentar as emoções. O importante é a gente trabalhar esse conteúdo com as crianças, porque vai ser, né, o autoconhecimento. Elas vão se conhecer, e é engraçado, interessante, que elas vão falando, viu, gente? Eu fico com raiva da minha mãe quando minha mãe quer que eu coma aquela comida. Eu fico bravo quando eu não quero fazer uma coisa. Eu fico bravo quando me tira do desenho. Né? E os jovens também já vão, né, trazendo também as suas falas também da juventude.
Eu fico feliz quando faço evangelho no lar, é bem interessante, assim, eles vão trazendo também, tudo aquilo que a gente oferece para eles na evangelização, eles vão trazendo também para a gente. É muito legal, né? Essa dinâmica Pode é muito passando, boa. Jessânia. Essa dinâmica é uma dinâmica que eu até fiz rapidinho semana passada, né? A viagem de navio, ela reflete bastante as nossas escolhas, né? Então, ajuda a gente a pensar que tudo aquilo que nós vivemos hoje são escolhas nossas. Então, a gente vai fazer uma grande viagem. Qual que é essa viagem? A viagem da encarnação, né? Então, antes de chegar aqui, a gente escolheu algumas coisas, né? Então, em alguns momentos, a gente vai precisar deixar algumas coisas, né? E às vezes é difícil deixar essas coisas. Por exemplo, a gente reencarnou com a proposta de trabalhar, né, o perdão. Então, às vezes a gente tem algumas escolhas lá que a gente, né, que a gente escolheu, a gente tem muita raiva ainda, muita raiva da gente, fica nervoso em muitas situações, e a gente precisa perdoar, né? Essa é a reflexão que a gente vai levar com os alunos. Então, é fácil a gente, em todos os momentos, a gente perdoar, deixar de não, sim, deixar algumas questões. Nossa, às vezes não é, né? Então, a gente vai trazendo essa reflexão, principalmente que tudo que nós vivenciamos são escolhas, e que nem sempre deixar algumas coisas é simples, mas vai exigir de nós muito esforço. Ela tem principalmente essa reflexão, né, de viagem. E também de valorização daquilo que a gente escolheu também, né? Essas são as perguntas que a gente vai fazer para os alunos, né? Como que eles se sentiram, né? O que foi mais fácil escolher, o que mais fácil foi jogar fora. Aí vai depender do conteúdo que eles vão trazendo, né? Então, conforme eles vão trazendo o conteúdo deles, a gente vai modulando toda a dinâmica. Foi mais fácil? Foi difícil fazer a lista? Não foi? Né? Em que momento? Então, e aí a gente vai fazendo um link com toda a nossa história de vida. Muito legal, né? Essa música também é usada nessa dinâmica, é isso? Não, essas são músicas, são outras músicas, essa daí é Preciso Saber Viver, porque ela calha muito com esse tema, né? Que na vida é isso, né, gente? É preciso saber viver, né? Então, a gente pode usar para um final de aula, pode ser também para o início de aula, para refletir no conteúdo da música, né? Bem usada com jovens, mas a gente também pode usar em qualquer faixa etária, né? A outra é a Juventude de Vida, que nós usamos nessa aula, e o próximo é um vídeo que a gente também usou aqui na aula. Então, aqui são algumas ideias, né, gente, que a gente pode trazer aí para o nosso conteúdo de aula. Mas eu tenho certeza, assim, que vocês têm muitas ideias e muita criatividade para construir esse plano de aula, né? O que precisa ficar bem claro na nossa fala é ajudar esse espírito, que é um espírito reencarnante, por mais que ele não lembre de todo o seu conteúdo, de todo o seu processo, e falando do tema valorização da vida, é ajudá-lo no seu processo de autoconhecimento, né, a refletir que temos já uma bagagem espiritual, que já reencarnamos, né, com toda uma história de vida, que essa família que eu tenho, ela é importante. Se eu já reencarnei numa família que já tem conhecimento da doutrina espírita, e eu já conheço a doutrina espírita, né, eu também já tenho, assim, recursos a mais, né, para lidar com todas as minhas adversidades, né, procurando ter a calma, a resignação, a paciência, ou seja, tudo aquilo que Jesus já nos ensinou, né, para que a gente conclua esse planejamento reencarnatório e tenhamos sucesso. Para quando chegarmos do lado de lá e falar, nossa, que bacana, valeu muito a pena eu ter reencarnado, ter passado por todas essas adversidades, por mais que em alguns momentos eu não gostei de vivê-las, mas deu tudo certo e eu reencarnei e desencarnei melhor, né, do que quando eu fui. Sempre a reencarnação, ela nos traz aprendizado. Jamais a gente vai sair daqui, né, sem nenhum aprendizado. Por mais que a gente
escolha se isolar do mundo, não ter convivência nem aprendizado. Ainda assim, houve a escolha, houve se isolar, e aí, ainda assim, é o aprendizado. Nunca a gente não aprende. A gente pode estagnar a nossa evolução, mas deixar de aprender, jamais, né? Então, contar tudo isso para os alunos vai auxiliando eles a refletirem na própria existência, na própria vida, e assumindo devagarzinho, né, toda essa bagagem espiritual nossa, né, e fazer o melhor aqui nessa existência. E muito acolhimento, muito amor, né, ensiná-los também a ter posturas mais adequadas, mais amorosas, porque assim, eles estão em contato com o mundo, e o mundo nem sempre, às vezes, né, nos oferece sempre o melhor, sempre, às vezes, pode ocorrer, né, que o mundo nos ofereça as partes tristes, que nos deixam tristes, né? Então, ensiná-los a conviver com tudo isso, se sentindo muito forte para viver tudo isso, né? Porque depende de cada espírito. Eu posso passar pelo mesmo problema da Lenita, eu posso enxergar de uma forma, a Lenita de outra, né? Depende de cada um de nós, de como nós vamos enxergar tudo isso. Então, é ensinar isso para os nossos alunos. Agora eu deixo aberto para vocês, para tirarem as dúvidas, trazerem as suas contribuições, as suas colocações. O plano vai compartilhar ou não precisa? Depois eles podem ler, Vera? Você pode compartilhar se você quiser, mas está lá no grupo já para eles, né? Sim. Mas pode compartilhar, que se você quiser a gente comenta, sim. Deixa eu só ver onde ele está agora, porque... Aqui. Só para apresentar o material que vocês disponibilizaram, né? E os vídeos também, já coloquei todos os materiais no grupo. Então, no plano de aula, o que é mais importante para nós, além do conteúdo do desenvolvimento, né, são os objetivos, porque é onde que vai canalizar tudo aquilo que a gente quer apresentar e desenvolver naquele aluno, né? Então, aí nesse tema valorização da vida, objetivo geral, nós colocamos apresentar a importância da valorização da vida como prevenção ao suicídio. E um outro ponto, destacar a necessidade do autoconhecimento como caminho para a evolução. Então, se eu tenho consciência que eu estou num processo de evolução, que eu reencarnei para evoluir, e que para isso eu preciso ter o autoconhecimento, então, isso são recursos espirituais que nós vamos, né, tendo e alicerçando a nossa própria vida. E aí, os específicos, nós colocamos, né, capacitá-los para compreender, né, os objetivos da reencarnação, como de evoluir e atingir a perfeição, mostrar as experiências cotidianas como forma de aprendizagem e evolução, onde muitas foram definidas no planejamento reencarnatório, então explicar esse planejamento é muito importante para eles, né? Abordar o assunto sensibilizando os alunos para o autoconhecimento e o desejo de vivenciar todas as experiências de vida, buscando sentir prazer no que está, no prazer de estar reencarnando. Desculpa, gente, que a letrinha está pequena para mim. Bom, mas enfim, e aí delimitação do assunto, abordar a valorização da vida. E aí a gente, como eu expliquei anteriormente, a gente faz, né, o nosso plano de aula começa aqui, ó. Tem também o meio de apresentar. Onde eu vou apresentar essa aula? Agora nós estamos, né, a maior parte dos centros espíritas por modo virtual. Então, está usando a ferramenta do Google, né, que é o Google Meet, outros estão usando o Zoom, né, mas ainda assim que a gente está no meio virtual, a gente pode oferecer a aula como uma roda de conversa. Vamos utilizar recurso do vídeo, recurso, né, como a gente colocou, né, o whiteboard para escrever, dinâmicas, enfim, a gente vai construindo o nosso plano de aula e a gente coloca tudo isso no plano. Iniciamos a nossa aula com a prece, geralmente tem também o livro, né, de preparo de ambiente, cada centro, cada turma tem o seu, escolhe a melhor forma. Utilizamos o aconchego, que é aquele momento que a gente
vai despertar no aluno os primeiros contatos com a aula. Então, nesse aconchego, a gente utilizou o vídeo, a motivação foi refletir no conteúdo da música, Juventude e Vida, né? E aí a gente pega algumas frases que destaca mais, aquelas que a gente quer trabalhar mais, mas é importante que os alunos, né, tragam o conteúdo deles, porque é ouvindo e sabendo o que eles têm para nos contar que a gente vai amarrando todo esse conteúdo. Aí a gente traz todo o conteúdo da doutrina espírita após, né, a motivação, que vai ser o desenvolvimento da aula. O desenvolvimento da aula, nessa ocasião, a gente optou pela roda de conversa, onde a gente vai expor, então, o conteúdo da doutrina espírita, sempre linkando e amarrando com toda a codificação que a gente, né, puder recolher, Livro dos Espíritos, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, né, sempre fundamentando na doutrina. E aí a gente conclui a nossa aula, faz o fechamento da aula, mas não conclui totalmente, né? A gente ainda vai ter uma fala, conclusão só ao tema, né? E aí a gente vai fazer as atividades de fixação, para fixar mesmo o aprendizado. E aí nós trouxemos a dinâmica do autoconhecimento, que ajudou os alunos a refletirem, e fechamos com a reflexão do vídeo, que fala também sobre a valorização da vida, e no final ela traz o acolhimento aos amigos, né? Então, por isso a frase, se você, né, tem um amigo que tem uma ideação ao suicídio, o que você falaria para ele? Porque entre jovens, os jovens se conversam, eles contam as suas histórias de vida, o que estão pensando, o que estão sentindo, geralmente, né? Eles não contam para as famílias, não conta para o evangelizador, às vezes, né? Porque tem muito educador que tem um tato com o aluno, onde o aluno se sente confortável e conta tudo para ele, né? Então, fica até bacana nessa ocasião, nessa situação, porque se o aluno conta para o educador, além do educador poder ajudá-lo, nas próprias aulas, o educador também vai trazendo conteúdo que possa ajudá-lo, né, a refletir em toda a sua vida. E aí a gente fecha o nosso plano de aula, essa é a bibliografia que nós usamos para essa aula, e a gente coloca também tudo aquilo que a gente trouxe no caso de vídeo, a gente coloca também os links. E aí são anexos, que é o capítulo 24, né, do livro Missionários da Luz, onde conta para a gente todo o planejamento reencarnatório. Eu acho que também tem o Céu e Inferno. Isso. Cada centro, né, constrói o plano de aula de uma forma. Essa é uma forma que a gente tem, que nos traz bastante sustentação para as nossas aulas. Embasamento, digamos assim. Ok. Vamos. Vec, com você. Bom, pode agora... Vec, você está sem som. Liga o seu áudio. Aí. Ok, podemos finalizar então, Vera? Podemos. Podemos. Então, nós queremos aqui, em nome da USE, agradecer ao trabalho aí tão produtivo aí da Vera Lúcia, da Lenita, de todos da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Agradecer a todos os participantes e desejar, primeiro aí aos instrutores, aos palestrantes, que continuem esse trabalho lindo, tão importante, né? Porque visa aí essa faixa tão delicada da infância, da juventude, da adolescência, né? Então, que continue esse trabalho lindo, que sejam sempre bem inspirados pelo Jesus, pelos bons espíritos, né? E que todos que aqui estivemos, que podemos participar, podemos se inspirar nisso aí, nos inspirar nisso, para ter a sensibilidade de perceber os maus momentos, né, da criança, do adolescente, e interferir positivamente, sempre com esse carinho, essa força, essa boa vontade, né, que move todos, nós sabemos, educadores,
principalmente os educadores espíritas, né? Então, que todos que estão aqui possam trabalhar nesse sentido e conseguir atingir, né, crianças que, infelizmente, ainda em tenra idade também já pensando em suicídio, infelizmente, né? Então, agradecemos, vamos pedir então para a Vera finalizar com a prece, tá? E assim, após esse encontro, onde pudemos ter a oportunidade de refletir no Evangelho de Jesus, num tema tão importante de valorização da vida, agradecemos a espiritualidade amiga que esteve presente conosco, inspirando os nossos pensamentos e nos fortalecendo para as nossas aulas com os nossos alunos. Vamos pedindo a eles humildemente que nos eleve até Jesus, o nosso irmão maior. E vamos endereçando a nossa prece a Jesus. Querido amado Mestre Jesus, nós te agradecemos a oportunidade desta manhã de refletir o seu Evangelho, de nos colocarmos à disposição para o trabalho, Jesus. Te rogamos humildemente, Mestre, que sempre esteja conosco, inspirando os nossos pensamentos, para que possamos sempre refleti-lo, que possamos levar o seu Evangelho aos nossos alunos, envolvendo a nossa sala de aula, envolvendo todos os outros trabalhadores, Jesus, do nosso centro espírita. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos dando toda a sustentação e suporte em todos os momentos. Te agradecemos aos nossos mentores e a toda a espiritualidade que nos acompanham em todas as tarefas na nossa casa. Te agradecemos, Pai, Jesus, por mais um dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Yosânia? E eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, estamos sempre juntos nesse tema, agradeço especialmente a Vera e a Lenita que se dispuseram, né, a estar conosco para contribuir, né, com o nosso trabalho diante das nossas crianças, pedindo luz a todos nós temos um mês aí a seguir agora de setembro, e aproveito nesse momento também convidar vocês para participar conosco no dia 4, agora no sábado que vem. Ainda não confirmei o horário correto, depois eu divulgo certinho, mas é um encontro com a Cris Mascarenhas, que ela vai falar sobre a importância da escutatória em tempos de pandemia. Então, convido novamente a todos para a gente trabalhar o mês de setembro, todos nós juntos, que unamos as nossas forças, os nossos fluidos, os nossos pensamentos, em prol daqueles que nos são caros, né, que nos são entregues temporariamente para o cuidado, que são as nossas crianças e nossos adolescentes. Muito obrigada a todos. Não esqueçam de acessar os materiais que nós compartilhamos no grupo. Caso tenham algum problema para abrir, é só entrar em contato conosco. E dúvidas, né, Vera e Lenita, eles podem estar fazendo também pelo grupo e elas vão estar respondendo também, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus. E o vídeo logo estará disponível no grupo para todos. Obrigada, Vec, obrigada a todos que participaram. Beijo no coração de vocês. Até logo. Muito bom dia a todos.